Esse livro foi organizado por mim, professora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com mais 2 outros professores, Ronaldo Bastos e o professor Clóvis Falcão, da Universidade Federal de Sergipe. Nós organizamos esse livro com a intenção de suprir uma lacuna no mercado editorial, no que diz respeito às produções em relação ao conhecimento acerca do pragmatismo jurídico, em especial recuperando o legado do professor George Brown, que foi pioneiro nesse estudo no Brasil e também na América Latina. Então, nós trouxemos nesta obra a principal contribuição que o professor George trouxe para o Brasil, no que diz respeito à aplicação do pragmatismo, tanto na dimensão filosófica, quanto na dimensão enquanto método para o direito, quanto também para outras ciências humanas e das ciências sociais aplicadas também. Esse livro ele é pioneiro, especialmente por ele resgatar toda essa construção que o professor George trouxe para o meio jurídico, como essa nova forma de pensar o direito e os fenômenos jurídicos a partir dos efeitos práticos concebíveis das consequências, que não se resume à dimensão puramente de um consequencialismo, mas incorporar a dimensão lógica, estética e também ética. Esses pressupostos são fundamentais para se compreender o legado que o professor George trouxe. E todos os participantes dessa obra foram professores, pesquisadores que trabalharam com ele. Inclusive o professor Frederick Kellogg, da George Washington University, nos Estados Unidos, que fundou, juntamente com ele em Recife, o Centro de Estudos de Pragmatismo Jurídico, sediado aqui na UFPE e depois formalizado junto ao CNPq como o primeiro grupo de pesquisa no Brasil sobre pragmatismo jurídico. Então, esse livro ele resgata todo esse trabalho e o próprio Kellogg faz o registro nessa obra acerca da contribuição do professor George não só para o Brasil, mas para a América Latina. Então, enquanto a gente resiste esse livro aqui, pioneiro no Brasil, o professor Kellogg resiste, é para a América Latina. E é importante registrar essa contribuição também a partir da entrevista que o professor George nos brinda com essa obra. É uma entrevista inédita em que ele traz os pressupostos do pragmatismo, uma aula para o leitor em relação aos pressupostos do que é esse pragmatismo na dimensão filosófica enquanto método para análise dos problemas concretos e investigação dos efeitos práticos, e também o resgate de todo o seu legado para a universidade enquanto reitor da esperança que ele foi para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente por permitir uma internacionalização dos programas de pós-graduação de forma ampla na nossa universidade. Então, essa obra ela tem esse papel de contribuir para a divulgação do conhecimento acadêmico e científico com seriedade, especialmente em um contexto em que nós precisamos resgatar as bases e os fundamentos de teorias que precisam ser melhor trabalhadas e conhecidas. Então, nessa obra, além da entrevista com o professor George e a aula que ele nos traz em relação aos pressupostos do pragmatismo, nós também temos a contribuição de vários estudos feitos por pesquisadores que trabalharam com ele, como o professor Frederick Kellogg, como eu também trago uma contribuição específica nessa obra, além de interface com outras áreas, como a área do direito penal, a área da ciência política, da filosofia, e estudos específicos que exploram questões do direito civil, da bioética, em temas que são relevantes e fundamentais para o debate atual. Esse livro, de certa forma, também consagra a contribuição do professor George a partir do primeiro colóquio de pragmatismo jurídico e teoria geral do direito, que foi organizado em 2012, pela primeira vez com apoio da UFPE e também da Escola Superior de Magistratura Federal da 5ª Região aqui de Pernambuco. Essa obra ela foi um pedido de um pesquisador internacional, Roberto Frega, francês, que estava preocupado em termos um registro do legado que o professor George nos deixou aqui no Brasil. Então, ela é fruto desse pedido que foi feito por pesquisadores de fora do país para que nós compilássemos, construíssemos o melhor que nós tivéssemos para que o leitor e as futuras gerações tenham conhecimento de tudo aquilo que o professor George pôde contribuir. E é uma obra em homenagem a ele, ao professor, ao pesquisador e ao reitor da esperança, que muito contribuiu para a formação do nosso conhecimento. No meu mestrado resultou um livro que está publicado,
que tratava de uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista educacional. Lá eu já explorava a questão do pragmatismo como a filosofia mais importante daquele país e mostrava também alguns reflexos dessa filosofia no Brasil, muito embora nós todos soubéssemos que, na verdade, o pragmatismo no Brasil não é uma filosofia, ou pelo menos não foi durante muito tempo, ainda não é, mas não com a mesma intensidade, uma filosofia erroneamente interpretada como uma filosofia da utilidade, né? Um utilitarismo, o que não é verdade absolutamente. O que mais me fascinou no pragmatismo relativamente ao Brasil é que ele teve um impacto muito grande na transmissão da ditadura Vargas para o período democrático que lhe sucedeu. E, sobretudo, em relação à Constituição de 1946, onde um grande debate se instituiu no Congresso Nacional para efeito de montar a nova Constituição Nacional. Esse debate teve na educação um aspecto muito especial e muito relevante, porque ele se cindiu entre dois grupos bastante distintos e antagônicos. O primeiro, aquele chamado grupo tradicional, ou educação tradicional, e defendia as velhas ideias da memorização, do comportamento adequado, né? Das punições severas para os estudantes que não cumprissem as regras do jogo. Do outro lado, a chamada filosofia progressista, que é a filosofia que tem nítida inspiração no progressivismo educacional americano. Do lado dos conservadores, encontravam-se pensadores importantes, como Alceu de Amoroso Lima, ou, numa posição ainda mais radical, Gustavo Corsão. Do lado de cá, encontrava-se a figura exemplar e a maior inteligência e cultura desse país, que aderiu e foi um dos pioneiros do pragmatismo do pragmatismo filosófico aqui no Brasil, chamado Anísio Teixeira. Mas na esteira de Anísio vinha uma série de outros pensadores, como Antônio Carnelião, como Fernando Azevedo, Lourenço Filho e outros tantos. Esse debate foi um debate extremamente intenso, vigoroso e tenso, de tal sorte que a Constituição de 46 ela reflete exatamente essas duas grandes influências, né? E acho eu que tendo ainda mais uma certa inclinação para o tradicionalismo do que para o progressivismo. Acontece que o progressivismo americano é uma filosofia extremamente, digamos assim, radicalmente oposta ao tradicionalismo e, por isso mesmo, cheia de problemas, né? Cheia de problemas. Enquanto do lado do autoritarismo se cogitava de uma educação baseada na memória, na reprodução, na obediência aos princípios e valores do passado, o progressivismo rompia com isso e queria que a educação se tornasse voltada para os interesses da criança e do adolescente. Não se tratava mais de formar um cidadão, né, nos modelos clássicos. Tratava de ver a criança do ponto de vista psicológico, das suas necessidades, das suas angústias, das suas inclinações, das suas satisfações e tudo mais. E por isso houve um exagero desse lado, do ponto de vista
Exagero esse, que eu estou falando do progressivismo como ele nasceu nos Estados Unidos, que se fundava no fato de que a criança era absolutamente livre. Mais do que livre, ela tinha plena autonomia de descobrir o que é que ela quisesse fazer, né? Essa liberdade absoluta me lembra um pouco que Dostoiévski dizia que de tanto ser livre eu findo caindo na anarquia, né? E de fato a escola progressiva nesse sentido começou a ser uma verdadeira bagunça, né? O professor tinha que ouvir o que é que o aluno queria e muitas vezes não sabia interpretar, não compreendia a idade e tudo mais. Contra esse tipo de progressivismo pernicioso, digamos assim, a figura de John Dewey, que foi o pensador exemplar, né, do ponto de vista filosófico, com as suas implicações e aplicações à educação, John Dewey se insurgiu. Um livro dele famoso, chamado Experiência e Educação, mostrava exatamente como as coisas eram colocadas, digamos assim, numa linguagem anglo-saxã, either or. Ou você é isso ou você é aquilo. Quer dizer, não existia um meio termo, ou você entrava nisso ou entrava naquilo. Esse radicalismo é o que Dewey critica e acha que Dewey tinha uma verve hegeliana de dialética, né, que era possível você pegar algumas coisas que são valiosas de um lado, outras que são valiosas do outro, juntar e criar uma terceira alternativa. Bem, na verdade foi isso que mais me fascinou no pragmatismo, sobretudo no pragmatismo de Dewey, que foi aquele que eu aderi. E, ademais, o pragmatismo de Dewey tinha uma característica que, de certo modo, se diferenciava, se aproximava do pragmatismo clássico, onde tinha figuras fantásticas como Charles Sanders Peirce, William James e outros, o próprio Holmes, e se distanciava do pragmatismo mais recente, moderno, como ele está dizendo, no sentido que Dewey valorizava, sobretudo e antes de tudo, a democracia como a pedra de toque da sociedade humana e que sem ela nada seria possível. E a educação como o veículo fundamental, um instrumento necessário para que essa democracia se realizasse. Então a democracia fazia parte da formação do aluno na escola, desde o começo, porque, segundo ele dizia, democracia não é um modo de viver, democracia é uma forma de viver. É preciso que você internalizasse aquilo e que você, na verdade, pudesse pôr em prática, já que o pragmatismo é prático, pôr em prática a vida democrática. Seus dois grandes livros são Democracy and Education, a Democracia e a Educação, e a Experiência e Educação. Muito bem, esse trote me conduz, então, ao meu doutorado. Depois do mestrado, com essa comparação Brasil e Estados Unidos, eu fui para o doutorado, e lá eu entrei especificamente na área, tomei como paradigma o pensamento de John Dewey, e minha tese de doutorado é uma tese que versa sobre a influência das ideias de pensamento reflexivo e experiência, que são dois elementos fundamentais ao pragmatismo, no Brasil e no sistema jurídico constitucional brasileiro, né? Então, minha tese tinha um lado filosófico, que são os conceitos de experiência e pensamento reflexivo, um lado educacional, porque se voltava para um estudo específico do sistema educacional brasileiro, e um lado jurídico, porque analisava coisas sob a perspectiva jurídica também. Quando eu voltei para o Brasil, depois disso, eu já era professor de filosofia, assistente do Dr. Nilson Cupira, né? Também comecei a ter uma inserção
no campo da administração universitária. O que me fez muito bem, porque o pragmatismo não é a torre de marfim, ou qualquer filosofia, não é a torre de marfim, você se encastela lá dentro, você tem que botar a mão na massa. Eu fui como professor visitante para a Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? E lá eu tive a oportunidade de dar cursos, inclusive dei cursos para, não só para a universidade em si, mas para a comunidade, né? E voltando ao Brasil, eu retomo as minhas preocupações, e dentre elas, a preocupação fundamental que sempre foi tentar aplicar alguns princípios pragmáticos à interpretação da realidade brasileira. E nesse ponto eu tive, digamos assim, a oportunidade, a sorte, o privilégio de conhecer Gilberto Freire, que é um dos maiores intérpretes da cultura brasileira. E eu tenho até um artigo escrito na Alemanha, onde eu faço uma comparação entre Gilberto Freire e Paulo Freire. Portanto, daí começou todo o meu périplo, digamos assim. Na filosofia, o pessoal de direito me chamou, me convidou para que eu respondesse por uma disciplina, filosofia do direito, na faculdade. E eu, então, passei um bom período ensinando filosofia do direito, sociologia do direito, hermenêutica, uma série de disciplinas dessa ordem. Quando, então, eu resolvi me transferir, porque eu era professor de filosofia, me transferir para o direito. E, ao me transferir para o direito, eu fui e imediatamente caí na pós-graduação, no mestrado e doutorado, onde eu passei uma boa parte da minha vida, mais de 10 anos, né, ensinando, coordenando. Eu tenho uma gama de alunos muito grande. O pragmatismo passou a ser uma das áreas que não era antes do programa de pós-graduação, pesquisa, mestrado e doutorado. E toda essa história conduz naturalmente a esse livro, né? Porque eu tive, foi exatamente no contato, na vivência com os alunos, né? Porque eu acho que os alunos são essenciais à tarefa acadêmica. Como dizia Santo Tomás de Aquino, o aluno, o educando, é o elemento principal do processo educativo. O professor é apenas um elemento auxiliar. Infelizmente, muito pouca gente aceita essa premissa. E até, sobretudo, na Faculdade de Direito. Mas isso me fez, de certo modo, conquistar um grupo de alunos bastante considerável, né? E eu acho que, por conta disso, e em reconhecimento a esse trabalho que eu fiz, muito mais humano do que propriamente científico e cultural, a meu voltar-se para as preocupações dos alunos, tentar entender e ajudar na medida do possível. Eu acho que fui sempre um bom orientador. Eu estava dizendo a Luciana que essa semana uma aluna minha das damas escreveu um e-mail para mim dizendo assim: o senhor é o maior orientador do mundo. Eu digo, é exagero, mas do mundo eu não sou não, mas que eu sou um bom orientador, eu sou. Então esse livro é uma consequência disso, né? E a apresentação já fala muito sobre o livro, fala sobre a minha influência na pós-graduação e na cultura nacional. E, sobretudo, porque a partir daí eu comecei a organizar. Eu não me limitei simplesmente a dar aulas na pós-graduação. Eu resolvi estender isso numa dimensão nacional mais ampla e mesmo internacional. E por conta disso, nós criamos o Colóquio Internacional sobre Pragmatismo Filosófico e Jurídico, onde eu tive a oportunidade de me aproximar de várias personalidades nacionais e internacionais muito importantes, né?
e que fizeram parte desde o primeiro colóquio. Nós já terminamos o quarto, né? É de 2 em 2 anos. E em relação aos quais eu tenho maior respeito. Por exemplo, o professor Kellogg, que é da Universidade de Washington, foi procurador-geral da República dos Estados Unidos, Senior Fellowship da Fulbright, que é a melhor instituição de pesquisa americana de concessão de bolsas. E professor Kellogg exageradamente disse que eu sou o pai do pragmatismo latino-americano. Com todo o respeito que eu tenho a ele, ele foi muito além da verdade. Ele simplesmente foi mais o coração do que E é difícil em americano o coração funcionar assim, não é muito fácil. Enfim, claro que eu tenho importância. Mas eu acho que antes da minha importância, Anísio teve uma importância fundamental, né? Então eu não sou pioneiro, nem no Brasil sequer. Mas eu sei que eu inovei trazendo algumas coisas que os outros não tinham contribuído, isso é verdade. E a minha concepção é que o professor, o acadêmico, o pesquisador, ele não é simplesmente o magister dix, aquilo que diz que os outros têm que se curvar e entender como é o grande sábio, o grande mentor, o grande... Não. Há uma coisa que um juiz disse certa vez, que quando eu julgo, eu estou começando a ser julgado. Quando eu sentencio alguma coisa, eu estou começando a ser sentenciado. Então, é preciso ter muita cautela e é preciso estar sempre aberto para as inovações e não se sentir o dono da verdade. Isso é um mérito que, me perdoe eu falar sobre mim próprio, mas é um dos méritos que eu tenho. Eu digo sempre a Flaviane, e ela fica toda destinada, eu digo, você foi a melhor aluna que eu tive e hoje você já me superou, porque você sabe mais pragmatismo do que eu. Então, essa minha modéstia, que não é falsa, nem é nenhuma hipocrisia, nem coisa, mas ela é uma parte da minha própria intimidade, eu sinto isso. Eu sinto. E você não sabe quanto essa homenagem me tocou, né? Ver todos os meus alunos preparando uma obra que é exatamente em minha homenagem, né? Foi muito gratificante para mim. E eu não podia deixar, naturalmente, de reconhecer e estender os meus profundos e sinceros agradecimentos à universidade, ao reitor da universidade que abraçou essa ideia e que apoiou todos os colóquios, tem apoiado até hoje todos os colóquios que nós fizemos internacionais, a editora universitária, sem a qual esse livro não teria existência, né? E a comunidade universitária de modo geral, que a minha vida foi sempre dedicada à universidade desde que eu entrei na universidade como estudante, né? Tinha acabado de passar no vestibular, primeiro ano de Direito. E até hoje estou lá, apesar de aposentado, fui professor emérito, de certo modo eu me sinto espiritualmente como parte daquilo ali. Então, eu acho que é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acompanho o trabalho do professor George na linha do pragmatismo jurídico, né, que foi o mote de ideia de criarmos uma escola, um instituto voltado para essa linha de pesquisa desde o ano de 2000. E no decorrer desses anos, até a inauguração, que ocorreu em 2014, né, tanto o lançamento do livro, em homenagem a ele, quanto a inauguração do Instituto George Browning, eu vim observando uma crescente de demandas de alunos recorrentes, demandas físicas mesmo, de procurar o professor George, a sua biblioteca. O professor George tem um acervo incrível de livros raros. Então, alunos do Brasil inteiro que o procuravam em busca dessa bibliografia específica, em busca de uma orientação,
uma orientação que muitas vezes ia para além do próprio pragmatismo da linha de pesquisa em si, porque o professor George, talvez pela sua influência da pesquisa do John Dewey, do pragmatismo, é um educador, ele se preocupa com o aluno como um todo, na sua formação, que também é de base interdisciplinar, né? O professor George tem essa visão interdisciplinar, então ele cuida desses alunos um pouco até como um pai. Então eu observava que existia uma carência, até meio velada, de um espaço democrático, que também é outra palavra que o professor George, né, não só estudou, como prioriza e prega como valor, né, um espaço democrático, um espaço acadêmico, onde essas pessoas pudessem interagir com as suas ideias, com seus problemas, e pudessem encontrar nesse espaço um universo tanto bibliográfico quanto de debates. E eu observava que, com o decorrer dos anos, mais notadamente aí no começo de 2010, 2011, os encontros aconteciam em alguns espaços que eram cedidos, e nesse aspecto vale o registro ao UFPE, né, a universidade que sempre, através dos seus reitores, apoiaram esses encontros que nós promovíamos de forma muitas vezes não muito estruturada, como colóquio que se tornou em 2002, né? Mas com o propósito de discutir ideias. O professor George já tem um grupo de pesquisa registrado no CNPq há décadas, na linha do pragmatismo jurídico, e foi quando nós pensamos em idealizar o primeiro colóquio de pragmatismo. Eu atuei na parte, e atuo até hoje, na parte operacional, executiva, na parte empresarial do negócio, recebendo as demandas de todos esses alunos / professores, discípulos do pragmatismo, numa crescente que vai aí ultrapassando as barreiras geográficas do Nordeste, como eu disse, né, e atingindo não só o Brasil como um todo, mas o exterior, com alguns pensadores que tinham afinidade com o pragmatismo. Então tivemos o primeiro colóquio, que foi um verdadeiro sucesso, bem dentro do perfil desse nicho de professores que estão aqui, alguns deles, né, representados nesse livro com seus respectivos trabalhos, bem intimista, extremamente profundo. Desde o primeiro colóquio que ocorreu em 2012, esse grupo de alunos se preocupou em democratizar o conhecimento, abrindo, por exemplo, bancas de apresentação de trabalhos monográficos, que era aberto para o Brasil inteiro. O colóquio era internacional, trazia professores de fora, inclusive alguns alunos também, e essas pessoas puderam fazer um verdadeiro intercâmbio, de fato, com as suas ideias através de tardes e tardes de discussão e debate em torno do pragmatismo. E aí o colóquio foi se estruturando por si mesmo, né? Seguimos para o segundo colóquio e nós fomos percebendo essa execução de criar um instituto não se deve à minha pessoa, unicamente, de maneira nenhuma. Eu tive a ideia e esses professores, né, que são acadêmicos, estricto-sensu, acreditaram na ideia e me ajudaram a realizar esse projeto. Então, nós conseguimos o espaço físico da casa, onde deveria funcionar o instituto. Tudo foi feito de forma muito artesanal, com muito esforço, né, porque os recursos foram totalmente privados, e criamos um espaço sem nenhuma finalidade lucrativa, onde esse espaço é composto por um auditório que comporta 60 pessoas, absolutamente aberto a cursos dos mais diversos que esses pensadores realizam de forma interdisciplinar. Então o pragmatismo ele dialoga com várias sub-áreas do direito médico, direito constitucional, enfim, várias áreas. O professor Jorge tem vários orientandos e alunos que seguem segmentos tributário e etc. E foi crescendo. A cada passo que nós dávamos, nós fomos caminhando no sentido de realizar esse projeto, de executar e fazer ele tornar-se uma realidade. E foi em 2014, então, que isso aconteceu. E no curso da construção
prática desse instituto, que seria a casa, alocar recursos e estruturar a biblioteca, como é que funcionaria, site, etc., teve-se a ideia de por que não compilar tantos trabalhos que estão em torno ali do pragmatismo jurídico dentro dessas sub-áreas e fazer uma homenagem ao professor George, do seu pensamento, da sua escola, para a gente materializar simbolicamente o começo desse instituto, que é esse espaço de pesquisa e de debates. E aí foi quando veio, então, o livro, cujo título é Pragmatismo Jurídico, Fundamentos e Métodos de uma Doutrina Interdisciplinar, que, como eu disse, é uma das preocupações do professor George, reconhecer essa questão da interdisciplinaridade e fomentar essa ideia e estimular nos seus alunos. E de lá para cá os colóquios permaneceram acontecendo de forma bienal, 2 em 2 anos nós temos o Colóquio Internacional de Pragmatismo Jurídico. O professor George costuma dizer que é exagero do professor Frederick Kellogg atribuir a ele o título do pai do pragmatismo, do precursor do pragmatismo jurídico na América Latina. Não é, porque como pesquisadores que são esses meninos foram investigar e é um dado concreto, histórico, real, de fato isso aumenta muito a responsabilidade desse espaço, desse instituto que tem o nome do Instituto George Brown, porque tem como seu presidente de honra o professor George Brown, mas é o Instituto do Pragmatismo Jurídico, que tem um dever, uma responsabilidade /dever muito grande de democratizar o acesso a essa linha de pesquisa para a América Latina, porque então eu estou com um berço bibliográfico de ideias, de escola, de grupo de pesquisa em Recife, no Nordeste do Brasil, mas que tem essa representatividade para essa América Latina, para abraçar todos esses alunos. Inclusive, nós estamos com um projeto do próximo colóquio, tivemos o 4º colóquio de pragmatismo jurídico, cujo tema central é desenvolvimento, as barreiras institucionais, e tivemos o subtópico deste ano, a corrupção, o problema da corrupção. Aconteceu agora em junho de 2019, e estamos aí já idealizando o escopo do 5º colóquio de pragmatismo e pensamos em sair um pouco, porque os 4 aconteceram aqui na cidade do Recife, no Nordeste, ultrapassar um pouco essa barreira e ir até esses demais pesquisadores e alunos da América Latina, pensarmos aí em outro espaço para fazer esse intercâmbio físico também, irmos até eles e não eles virem tão somente até os encontros que ocorrem em Recife. É isso. Acho que é muito pouco do que o professor George Brown merece, e merece não ele, a pessoa dele. Acho que o educador que ele é, o legado que ele deixa, ele formou uma escola e deixa essa escola acontecendo. No 4º colóquio agora ele falou que a Flaviane Nóbrega, a professora Flaviane, vai assumir aí o bastão dos próximos colóquios e é um orgulho muito grande, porque é uma filha no sentido amplo da palavra, desde o sentimento de afeto de pai mesmo, o sentimento de reconhecimento e de satisfação enquanto acadêmico que é em ver sua discípula e seguindo e caminhando com as próprias pernas. Nós merecemos esse instituto, nós discípulos, pesquisadores, pessoas que precisam desse espaço, nós merecemos que o instituto exista, e é uma honra, na verdade, o professor emprestar o nome ao Instituto, é uma honra para as futuras gerações, inclusive para o nosso estado de Pernambuco, que eles têm a sua sede em Recife, e tem um pernambucano que tem essa representatividade. Acho que atinge várias esferas, sabe? O Instituto existir, ter sido criado e permanecer. E vai permanecer, ele vai para além, como eu disse, do professor em si. Não é uma homenagem de reconhecimento ao professor. Na verdade, é um agradecimento ao professor. É uma forma de agradecer e até voltando para a democracia, de democratizar o professor, através da figura de um instituto que está aí representado também na pessoa de todos os seus alunos, todos os seus discípulos, que a cada ano só cresce. É isso aí.